Olá, galera, pré-vestibular. Então, chegou a nossa hora de nos prepararmos, né? Fazendo a revisão geral aí para o vestibular da Universidade Federal de Roraima, né? Nossa querida UFRR. Então, nesse primeiro encontro, a gente selecionou aqui 15 questões para a gente discutir sobre os conteúdos da apostila 2, né, naquela parte que seria o PSS1, né, que envolve citologia, histologia, reprodução e alguns sistemas e tal. Tá? Muito conteúdo, mas a gente conhece um pouco a prova, como é que ela é feita, escolheu aquelas questões que se parecem mais com a prova, beleza? Então vamos lá, pegar material, vocês têm esse material, vocês vão acompanhando, ou então vocês já resolveram, quem já resolveu vai ver se acertou, qual onde ficou a dúvida, beleza? Então vamos lá, começando. Essa primeira questão, a Mackenzie de 2019, diz o seguinte: durante a aula de biologia de uma escola, certo professor esquematizou na lousa, né, desenho abaixo. Esse desenho aqui, ó, tá? Desenho que vocês já conhecem. Uma das fases pertencente a um específico tipo de divisão celular. Tá? Tema que os alunos estavam estudando naquele momento. Então, ele está dizendo que isso aqui é uma fase de um tipo específico de divisão celular. Em seguida, o professor pediu a seus alunos que escrevessem no caderno se a ilustração representava uma fase da meiose ou uma fase da mitose. Deveriam também identificar o nome da fase escolhida e justificar. Beleza? Ok, então tem que saber se isso aqui é mitose ou meiose, e qual é a fase da mitose e da meiose, dependendo do que ele escolheu. 5 alunos diferentes, indicados na tabela, atenderam ao pedido do professor e escreveram em seus cadernos as seguintes informações. O processo ilustrado foi melhor descrito por quem? Maria. Maria disse que esse desenho se refere à metáfase da mitótica. Então, está dizendo que é a mitose e a metáfase. A justificativa da Maria, cromossomos com alto grau de espiralização. Bom, vamos continuar para depois a gente discutir a questão. 2. Roberto, metáfase 2 da meiótica. Então está falando que é meiose 2, porque esse aqui é a segunda meiose. Cromossomos com alto grau de espiralização, e copiou aqui de Maria, ou Maria copiou dele. Vamos ver. Denise, anáfase 1 meiótica. Então, está dizendo que é a meiose 1 e a anáfase 1. Separação das cromátides irmãs, devido ao encurtamento das fibras do fuso. Carlos, metáfase 1 meiótica. Então, na metáfase 1 da meiose 1. Pareamento dos cromossomos homólogos na região mediana da célula. E Marcelo, telófase mitótica, pareamento das cromátides irmãs na região mediana da célula. Bom, então, olhando aqui o esquema, o que a gente está vendo? A gente está vendo que os cromossomos estão duplicados ainda, tá? E eles estão, os homólogos, esse cromossomo aqui é homólogo desse, e esse é igual ao homólogo. Como é que eu sei que eles dois são homólogos? E está vendo aqui que houve crossover. Então, já passou da prófase 1. Está vendo? Ó, tem um pedacinho do cromossomo escuro aqui nesse claro, e desse escuro aqui tem um pedacinho do claro aqui. Tá? Nesse aqui não está se vendo isso. Então, o que nós estamos vendo aqui? Pareamento dos cromossomos homólogos na região mediana da célula. Tá? Observe que essa fibra do fuso vem e se liga aqui ao centrômero, do outro lado, a parte interna fica livre. Ó. Então, o pareamento dos homólogos só acontece na mitose. Então, isso aqui está errado. Meiótica, mitótica. Então, isso aqui já está errado porque falou que é mitose. Agora, é 1. Porque na meiose 1, os cromossomos homólogos ficam emparelhados para depois se separarem.
tá? Então, não pode ser meiose 2. Ficou aqui anáfase e metáfase, tá? Denise e Carlos. Anáfase da meiose 1, separação das... Aqui não está separando cromátides irmãs. Aqui quem está separando são os cromossomos homólogos. Então, aqui Denise também errou na justificativa e na fase, tá? Que não está tendo isso. Então, quem explicou melhor foi o Carlos, pareamento dos cromossomos homólogos na região mediana da célula. Beleza, galera? Então, lembra que eu disse para vocês, tá? Que geralmente nas provas caem questões sobre divisão celular e o que eles cobram, se você sabe diferenciar meiose de mitose, tá? Então pegue isso, estude isso com afinco, porque a chance de aparecer é bem grande. Então, Carlos. 2. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019, diz o seguinte: seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando necessário. Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas. Então, ele estava aqui uma questão sobre a bioquímica celular, né? Já estudou proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, vitamina, né? 1. Os carboidratos armazenados sob forma de glicogênio correspondem ao requerimento energético basal para uma semana. Dá para tudo isso o glicogênio? 2. A gordura possui maior conteúdo energético programa do que o glicogênio. Correto. Cada grama de gordura equivale a 2 de glicogênio. 3. Indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas do tecido de reserva. Como é que se eles estão sem comer, como é que ele vai conseguir energia para poder viver, né? Então, quantas dessas estão corretas? Estão corretas apenas a 2 e a 3. O 1 está errado porque o glicogênio ele não é para uma semana. Geralmente ele é para 24 horas. Tá certo? Isso aqui está errado. Ficamos com essas duas aqui, tá? Uma grama de gordura equivale em termo energético a 2 de carboidrato. Por isso que os animais, eles armazenam o excesso na forma de gordura, que vai ficar mais leve, tá? E quem fica muito tempo sem comer, tem que recorrer à sua reserva energética. Primeiro recorre ao glicogênio, fica armazenado no fígado e nos músculos principalmente, né? E depois ele vai recorrer à gordura, camada de gordura, tecido adiposo. Beleza? Terceira questão, da FATEC 2019, diz o seguinte: segundo a Lei de Benefícios da Previdência Social, sancionada em 1991, um trabalhador poderá ser assegurado caso padeça de doença profissional, cuja definição, dada no artigo 20, inclui os seguintes aspectos. 1. Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar em determinada atividade. Ok. Então, você adquiriu aquela doença por causa do seu trabalho. Foi produzida, né? Então, doenças profissionais não incluem as degenerativas, as inerentes a grupo etário e as que não produzem incapacidade laborativa, nem as endêmicas são resultantes de atividades profissionais, tá? As endemias, malária, por exemplo, né? Tá. Considerando apenas os termos dispostos no artigo 20 dessa lei, um programador de software em Goiás poderá receber amparo legal caso sofra de. Então, ele é um programador, essa é a profissão dele, tá? Mediante só o artigo 20, pé de atleta. O que é pé de atleta? Você sabe o que é pé de atleta? Micose, certo? Lá, entre os dedos, aquela coceira lá, tá? Mal de Chagas. O que é mal de Chagas? É a tripanomíase, né? Então, transmitida por barbeiro.
Tendinite crônica. Então, tendinite é inflamação. Inflamação do tendão. Ele é um programador, ele mexe com um teclado o tempo todo. Será que isso aqui se enquadraria, no caso desse camarada, como sendo uma doença profissional, resultante da atividade profissional? Mal de Alzheimer é uma doença degenerativa. Anemia falciforme é uma anemia genética, é uma doença genética. Então, aqui se enquadra, nesse caso aqui, é a tendinite crônica, tá? No caso, pelo uso constante de mouse, do teclado, das atividades em que ele vai exercer aqui como programador de software, ok? A quarta questão diz o seguinte: durante o desenvolvimento embrionário, surgem estruturas especiais, como vesícula vitelínica, âmnion e alantoide, que diferenciam as classes de vertebrados. Então, essa questão nos remete aos anexos embrionários, que a gente estudou lá em reprodução, uma das últimas partes da frente 1, tá? Aí vem aqui, 2 pontos. A vesícula vitelínica não é usada no processo de nutrição e é preenchida por líquido. Ora, vesícula vitelínica recebe esse nome porque dentro dela tem o vitelo, que é a substância nutritiva que vai nutrir o embrião no início do seu desenvolvimento. Então, está dizendo aqui que não é usada, tá? Em quem que ela não é usada? Em que tipo de ser vivo ela não é usada com essa finalidade? Certo? Porque vai receber nutrientes de outra fonte e não dela. O âmnio é uma membrana que tem a função de proteger o embrião. Não vão confundir o âmnio com o líquido amniótico. O âmnio é aquela serosa que envolve todo o embrião. O alantoide é reduzido, não tendo função de armazenamento de excretas. Por quê? Porque vai ter um outro mecanismo para excretar. Então, essas estruturas especiais descritas podem ser observadas no desenvolvimento dos cachorros, dos pinguins, das serpentes, das salamandras, das sardinhas. Então, pinguim o que é? É uma ave. A ave é ovípara, põe ovos, então vai precisar de um alantoide desenvolvido, vai precisar do vitelo bem desenvolvido, né? E o âmnio que tem a função de proteger o embrião. A serpente também tem algumas ovíparas, outras ovovivíparas, mas elas também precisam daquelas estruturas lá. A salamandra é um quê? A salamandra é um anfíbio. Ela nem tem esses outros anexos, só tem a vesícula vitelínica. A sardinha é um peixe, só tem a vesícula vitelínica. Quem é que é desse jeito? Os mamíferos, por exemplo, o cachorro. Tá certo? Entenderam? Também ainda sobre reprodução diz o seguinte, leia o texto a seguir, da PUC do Paraná, 2017. A próstata, principal foco de câncer masculino. Segundo uma pesquisa da Prostate Cancer UK, instituição de caridade dedicada à pesquisa do câncer de próstata, em cada 5 britânicos não sabem nem que tem esta glândula. Britânico, hein, gente? Não é brasileiro, não. Povo lá da Europa. É algo alarmante, levando em conta que o câncer de próstata é a causa mais comum de morte por câncer em homens. O ex-jogador de futebol da Inglaterra, de Newcastle United, Les Ferdinand, será que é assim o nome dele? Que viu seu avô sofrer da doença no final da vida, disse: não me surpreende que muitos homens não saibam o que sua próstata faz. É uma glândula fácil de ignorar. Até o câncer de próstata afetar minha família, meu conhecimento era muito pequeno. Um jogador de futebol, tudo bem, né? Ele é médico. A Sociedade Americana contra o Câncer estima que nos Estados Unidos, em 2016, foram diagnosticados cerca de tantos mil casos novos de câncer de próstata
e foram registrados mais de tantos mil mortos por essa causa. No Brasil, os dados mais recentes do INCA, Instituto Nacional do Câncer, apontam que são registrados mais de tantos mil casos, novos casos de doença por ano, com mais de tantas mil mortes. Aí ele vai trazer aqui da onde foi que ele tirou isso aí, né? Aí fala assim, sobre o texto e analisando a imagem, está correto afirmar que. Então, vamos ver a imagem aqui, né? Um corte do sistema reprodutor ou urogenital, né? Como queira, masculino, tá? O que é que nós temos aqui? O que é o 4? O 4, o testículo. 3, aqui, a próstata. 2 é a glândula seminal e 1 é a bexiga. Tá certo? Então, vamos lá. A glândula descrita no texto está representada pelo número... Ixi, faltou aqui. O sêmen é formado também pelo que é produzido na estrutura tal e tal. Faltou, olha, gente. Mas aí no caderno de vocês tem aqui os números certinho. 3. A hiperplasia da estrutura é descrita no texto. 4. A maior causa de morte entre os homens é o câncer na estrutura 3, aqui. O avô de Lê Ferdinandes teve câncer na estrutura 3. Das afirmativas anteriores estão corretos. Então, como está faltando aqui o número no nosso texto, tá? Mas vocês têm aí na apostila. Então, está certo aqui. A1, a glândula descrita no texto está representada pelo número 3, tá? 3. E o 2, o sêmen é formado pelo que é representado nas estruturas. O sêmen é representado pela estrutura 2, que é a glândula seminal, e 3, que é a próstata. Tá? Lembrando que o sêmen é a estrutura sem o espermatozoide. O espermatozoide é produzido na estrutura 4 aqui. Tá certo? Ok? Fiquei devendo aqui alguns dados que passou aqui eu despercebido, tá certo? Mas vocês têm aí na apostila, completem aí. Ok. Sexta questão. Sobre o desenvolvimento embrionário após a fecundação, observem as figuras abaixo. Então, figura A. Então, aqui nós estamos vendo aqui uma primeira segmentação longitudinal. A segunda também longitudinal, que formando 2 blastomeras, que formando 4, que formando 8, 16, 32, 64. Então, segmentação, a mórula e a blástula, né? Ela é desigual. Observem que aqui em cima os blastômeros são menores do que embaixo. Sinal de que aqui embaixo tem vitelo. Tá? Não tem muito, mas tem mais do que lá no polo animal. Vamos lá. A figura A representa o tipo de ovo e sua segmentação. E a figura B, os animais que possuem essa fase em seu desenvolvimento embrionário. Os equinodermos, estrela do mar, os anfíbios, os insetos, mamíferos e aqui a ave, pintinho. Certo. Assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência entre o tipo de ovo, a segmentação e o animal conforme a figura 1 e 2. Ah, tá. Então, quer saber se essa figura corresponde ao equinodermo, ao anfíbio, às aves, aos insetos ou aos mamíferos. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que equinodermos e mamíferos têm ovos iguais. Então, deveria ter aqui 2 tipos, tá? Duas respostas para esses 2 aqui. E o inseto e as aves põem ovos também, tem segmentação igual. Então, sobrou aqui, por exclusão, o sapo, o anfíbio. Vamos ver. Então, ele quer alécito. O que significa alécito? Sem vitelo. Eu disse para vocês que tem, e no polo vegetativo tem muito mais do que no polo reprodutivo. Tá vendo? Então, não é aqui. Centrolécito, isso é de inseto, fica só aqui em cima, né? Fica no centro e o vitelo fica no meio. Também está errado, não é aqui.
Heterolesto, holoblástico desigual. É desigual. Heterolesto porque tem vitelo distribuído de maneira diferente. Hétero diferente, lesto, né? E o sapo, qual? Isolesto, igual. Estrela do mar, meroblástico, discoidal, não. É isolesto, mas não é meroblástico, discoidal. Então está errado também. Telolesto, vitelo na extremidade. Holoblástica igual, galinha, não. Lá é desigual. Tá? Então sobrou quem? Sobrou heterolesto. Heterolesto, os ovos são classificados de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo. Tá? Aqui então, no caso aqui, hetero é quanto à distribuição, né, a quantidade. Tá? Holo significa igual, blástico, então ela é total, holo total, então total, a segmentação total, tá? Desigual por quê? Porque um polo forma as células menores do que o polo animal, do que o polo vegetativo. E quem tem esse tipo de segmentação são os anfíbios, como por exemplo o sapo. Ok? Sétima questão da PUC, 2016. Questão interessante. Vamos lá. Os irmãos chifópagos e a teoria do direito penal. Uma discussão pela filosofia do direito. Dentre os escritos dos doutrinadores do direito penal, é possível encontrar a figura dos gêmeos chifópagos, para exemplificar casos difíceis, em especial para o crime de homicídio. A alusão a esses gêmeos, muito raros na realidade, como vítima ou agentes do homicídio, não ocorre apenas nos livros, mas também em muitas aulas de direito penal. O recurso não parece ser apenas retórico, buscando chamar a atenção dos leitores alunos, pois há um grande incômodo com o fato desses gêmeos que vai além da curiosidade e do bizarro. O incômodo dos doutrinadores e professores parece estar no fato de os gêmeos chifópagos estarem grudados um ao corpo do outro. Isso leva à discussão de um dogma do direito, que é a individualização da pena e da sanção individual de reclusão. O direito penal, como outros direitos ocidentais, tem como principal pilar a penalização do indivíduo. Porém, os gêmeos chifópagos colocam em questão esse fundamental pilar, pois sua existência coloca em questão o que caracteriza um indivíduo para o direito. Aí ele diz aqui, né, a fonte diz o seguinte: considerando o conceito unicamente biológico, chifópago são indivíduos geneticamente únicos, uma vez que, quer saber a origem desses gêmeos, tá? Surgem de dois óvulos fecundados por um espermatozoide. Isso não existe. Se fossem dois ovos, teria 23, 23 e 23. 69 cromossomos. Não existe isso. B. Se origina da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Sim, como todo ser vivo, com reprodução sexuada. C. Surge da fusão tardia de dois embriões com genótipo diferente. Não. Resultam da não disjunção dos cromossomos homólogos durante a meiose. Isso não tem a ver com gêmeos, tem a ver com as síndromes, né, que a gente estudou. São formados pela fecundação de um óvulo com dois espermatozoides. Se lá A não está certo, essa aqui muito menos. Então, ficamos com a letra B, ok? Então, vocês observem como o examinador ele foi buscar lá no direito uma questão que envolve a biologia para uma questão relativamente fácil, né? Então, a pessoa com mais preguiça de ler a questão pode achar que é uma questão muito difícil, enquanto ela é relativamente fácil, ok? Oitava questão diz o seguinte: a banana cultivada, ela chama musa paradisíaca, é um caso típico, não tem esse X aqui não, musa paradisíaca, é um caso típico de partenocarpia, ou seja, de formação de frutos sem que ocorra a fecundação, tá? Isso acontece por se tratar de uma planta triploide. Então, ela é o quê? 3N.
tá? As sementes não são formadas porque os gametas apresentam anormalidades no número de cromossomos. Então, aqueles negocinhos pretos que tem dentro da banana não são sementes, tá? São os óvulos que não foram fecundados porque apresentam anormalidade no número de cromossomos. Em qual fase ocorre a distribuição anormal de cromossomos? Então, ele fala de gametas, bem aqui, ó. Se ele fala de gameta, né, vai ser meiose ou mitose, tá? Então, em qual fase ocorre? Na meiose 1, na meiose 2, fase S da intérfase da mitose, da fertilização da oosfera, da germinação do grão de pólen e formação do gameta masculino. Então, qual é a situação? É na meiose 1, quando não há separação dos cromossomos homólogos, certo? Então, em vez de um homólogo ir para um polo, outro homólogo ir para outro polo, eles são puxados juntos. Então, vai dar indivíduos, gametas triploides, ok? Então, não pode ser na mitose, não tem nada a ver com a oosfera, porque está falando do fruto, do gameta lá, né? E do grão de pólen, que é masculino, e aqui está falando do feminino, tá? 9ª questão. A proliferação celular exagerada está diretamente relacionada ao desenvolvimento do câncer, tema que a gente discutiu em sala, certo? Tem-se como exemplo de bloqueio desse processo o uso de drogas antimitóticas, que desorganizam o fuso mitótico. Olha que interessante, certo? Muito interessante a questão. Tá te dando aí as informações necessárias para você criar seu raciocínio. Em relação à formação e ao papel do fuso mitótico em condições normais, é correto afirmar. Então, ele quer saber qual é em relação à formação desse tubo mitótico e a função dele em condições normais, não nas condições do câncer, tá certo? Então, vamos lá. A carioteca, membrana nuclear, formada por proteína fibrosa do citoesqueleto, está envolvida na formação do fuso mitótico essencial à adesão celular. Não tem nada a ver. Fuso mitótico, aparentemente, está relacionado com os centríolos, né? B. O citoesqueleto é uma rede citoplasmática de ácido nucleico? Não, de proteína, não tem nada a ver isso aqui com fuso mitótico. Os centríolos são cilíndricos formados por actina e miosina envolvidos na formação do fuso mitótico. Dos cílios dos flagelos e auxílio na movimentação. Opa, parece que está bom isso aqui, mas vamos ler as outras. Os centrômeros, centrômero não tem nada a ver com a formação do fuso mitótico. Os microtúbulos são constituídos de tubulina e formam o tubo mitótico responsável pela correta segregação dos cromossomos durante a divisão celular. Então, ele quer saber a origem, cadê? Ele pergunta aqui, né, a formação do fuso e sua função. Então, ficamos com qual alternativa? Ficamos com a alternativa E, tá? Que ela é formada pelas as proteínas tubulina, tá? Lá do centríolo, que vão formar o fuso mitótico, tá? Os centríolos, se desconfiava que ele fosse formar, mas aí não tem actina e miosina, tá? O que ele tem é tubulina e a tubulina, tá? Envolvido na formação do fuso mitótico, dos cílios e flagelos, tá certo? Isso aqui na movimentação. Mas em relação ao fuso mitótico, os microtúbulos formados de tubulina. Beleza? 10ª questão é o seguinte. Os nucleotídeos, então já o candidato tem que saber que está falando de ácidos nucleicos, né? Esse aqui são os monômeros dos ácidos nucleicos. São constituídos por uma molécula de desoxirribose. O que é desoxirribose? É uma pentose, né? Um carboidrato, um monossacarídeo com 5 átomos de carbono. Tá? Uma molécula de ácido fosfórico, representado pela letra P, e a desoxirribose representada pela letra D aqui, tá? E uma base nitrogenada, que pode ser
adenina, guanina, timina ou citosina, tá? A ligação entre os nucleotídeos ocorre pela interação entre as bases nitrogenadas específicas. Então, ele está falando entre uma molécula do DNA e outra, não está falando de uma mesma molécula. Resultando em uma molécula ordenada e bem definida, o DNA. Ok? De acordo com essas informações, a estrutura plana que representa um fragmento de DNA e o tipo de ligação química responsável pela interação entre as bases nitrogenadas são respectivamente, tá? Então, a interação entre as bases nitrogenadas são ligações de hidrogênio, né? As pontes de hidrogênio que ligam adenina com timina, citosina com guanina, né? Então, vamos ver aqui, ligação de hidrogênio, ligação covalente, ligação iônica, covalente, ponte de hidrogênio. Opa! Aqui nós temos uma pentose, a desoxirribose, guanina, citosina, tá. Timina, adenina, ligação. Pô, essa aqui tá legal. Vamos ver a outra. Aqui ligação covalente, ligação iônica, ligação covalente, ponte de hidrogênio. Timina com citosina não casa. Adenina com guanina não casa. Aqui são bases púricas, aqui são bases pirimídicas. Quando de um lado tem uma base púrica, do outro lado tem uma base pirimídica. Uma base pirimídica, uma base púrica. E aqui entre eles a ponte de hidrogênio. Ok? Então aqui está errado, porque aqui deveria ser A e aqui deveria ser T, então está errado essa. Não por causa dessa parte aqui, que está errado por causa dessa parte, também está errado aqui, ó. Aqui também está errado. Aqui está certo, mas está errado aqui. Ok? Então, alternativa correta, letra A. Beleza, galerinha? Lembrando aí de ácidos nucleicos, né? O DNA é formado por duas fitas de nucleotídeos que se ligam através de pontes de hidrogênio, né? Ligações de hidrogênio, sempre adenina ao lado de timina, citosina ao lado de guanina, tá certo? Lá no RNA é só uma fita, a gente troca a desoxirribose pela ribose, certo? E troca a timina pela uracila, tá? E é fita única, ok? Uma questão sobre histologia. Aqui em 11, observe atentamente a representação esquemática dos tecidos e em seguida relacione a imagem com a descrição e o local de ocorrência de cada um. Então, são 3 coisas para você fazer, tá? Então, aqui, lembrando que aqui, então, é um tecido epitelial, tá? São tecidos epiteliais, lembra lá da aula? O tecido epitelial ele é classificado de acordo com a quantidade de camadas de célula, tá? Em simples e estratificado, quando tem mais de uma camada, e simples quando só tem uma, tá certo? Quanto à última camada de célula, se forem justapostas, aparecendo umas cerâmicas aqui, umas lajes, elas são chamadas de pavimentoso, então esse aqui é pavimentoso, esse não é. Esse aqui é típico da bexiga, né, de transição, tá? Esse aqui é estratificado, né? Tipo a nossa pele, por exemplo. Aqui tem uns pelinhos, né? Um cílio, ciliado, né? E observe que tem núcleos, é uma célula só, mas a posição do núcleo alterna, dando a impressão de que são várias camadas, mas é uma só, então é um pseudo-estratificado, estratificado. Aqui é simples, ó, cúbico, prismático, tá? E aqui é cúbico. Então, vamos lá. Epitélio pseudo-estratificado, qual é desse aqui? Como eu disse para vocês, é o 4. Então, A com quanto? Cadê o A? O 1. Aí, aqui o pseudo-estratificado. Aonde que eu encontro o pseudo-estratificado? Né? Epitélio estratificado pavimentoso é qual? Pavimentoso aqui é o 2. B com 2. B... 2 com B, tá? Então, aqui, ó, 2 com B, 2 com B, tá?
Epitélio simples pavimentoso, é o 1, né? Então, o 1 com o C, simples pavimentoso, o 1 com C. Já dá para matar, né? Já, ocorre no alvéolo pulmonar, tem troca gasosa e tal, certo? Epitélio simples cúbico aqui, ó, o 4. Então, o 4 com o D, o 4 com o D. Ué? É, o 4 com epitélio com A, estratificado, não. E epitélio simples prismático, que é esse aqui, tá? O 3. Então, nós temos o 1, esse aqui, ele é um epitélio simples pavimentoso, e ele é encontrado nos alvéolos pulmonares e revestindo os vasos sanguíneos. Onde tiver troca de alguma coisa, vai ser simples, tá? Vai ser por difusão, tá? O 2, ele é estratificado pavimentoso, o 2 com B, estratificado pavimentoso. Aonde que a gente encontra esse? A gente vai encontrar na pele, que ela é queratinizada, na mucosa bucal e na vagina, certo? O 3, ele é prismático, o 3 com o E, epitélio simples prismático, só tem uma camada de célula, e ele é encontrado revestindo o estômago e o intestino, tá? O 4, ele é pseudo, cadê o 4? A, pseudo-estratificado. O 4 é pseudo-estratificado. Ele é encontrado aonde? O 4 é encontrado, ocorre na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios. Ok? E o 5, como eu disse para vocês, é um epitélio simples cúbico. O 5, ele está relacionado com o D, né? E com ocorre nos túbulos renais, também chamado de transição, porque muda a forma dele quando a bexiga está mais cheia, quando está mais vazia. Ok? Questão de histologia de tecido epitelial. 12ª questão da Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte: a figura ilustra como certas moléculas atravessam a membrana da célula sem gastar energia. Opa! Sem gastar energia, transporte passivo, né? O que é denominado de transporte passivo, certo? Já coloca aqui para não esquecer. Tal processo ocorre a favor ou contra o gradiente de concentração? A favor, ok? Buscando o equilíbrio. E é utilizado para a passagem do quê? Então, a difusão simples de substância. Então, vamos lá. Facilitado, passivo, ativo, fagocitado, celular. A favor do gradiente, aminoácidos e monossacarídeos. Tá certo? Então, uma questãozinha também tranquila, né? Então, como é que ela vai atravessar aqui a membrana, né? Transporte ocorre gradiente de concentração para passagem de monossacarídeos, aminoácidos, monossacarídeos, moléculas pequenas. 13. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas. O complexo de Golgi recebe proteína sintetizada no retículo endoplasmático? Ou complexo de Golgi envia proteína nele sintetizada para o retículo endoplasmático? Não. Síntese de proteína é no retículo endoplasmático. Recebe polissacarídeos sintetizados? Não, retículo não sintetiza polissacarídeo, né? D. Envia polissacarídeo nele sintetizado para o retículo endoplasmático? Não, para fora. Recebe monossacarídeo sintetizado? Não. Então, ele vai fazer o quê? Receber proteína sintetizada do retículo endoplasmático. Ele pode empacotar. Se essa proteína for uma enzima digestiva, vai formar o lisossomo. Ele pode empacotar, formar os grânulos de lisógeno, né?
Para ser exportado, pode ser um hormônio, pode ser um monte de... A proteína tem várias funções, né? Então, essa aqui é a correta. 14ª questão. Observe o esquema abaixo. Então, vamos lá. Aqui fala em membrana externa, lisa. Membrana interna cheia de reentrâncias. DNA aqui dentro dessa organela. Ribossomos. Então, isso aqui é a dona mitocôndria. Tá? Reconheceu? Beleza. Assinale a alternativa correta quanto à morfologia e fisiologia da estrutura interna, organela de uma célula animal que se encontra partida ao meio, permitindo a sua visualização interna. A. O esquema se refere à mitocôndria, que é responsável pela fermentação? Não, tem nada a ver com fermentação. O esquema se refere à mitocôndria responsável pela digestão? Não tem nada a ver com digestão mitocôndria. O esquema se refere a peroxomo? Não, senhor. O esquema se refere ao complexo de Golgi? Não, senhor. O esquema se refere à mitocôndria, que é responsável por algumas etapas da respiração celular, o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória. Na matriz, ocorre o ciclo de Krebs, correto, e na membrana interna ocorre a cadeia respiratória, corretíssimo. Então, aqui a letra é uma questão que cobra de você conhecimento sobre a função das partes da mitocôndria, beleza? E, para concluir essa nossa revisão dessa parte 1, temos aqui a questão, 15ª questão. As glândulas são agrupamentos de células especializadas na produção de substâncias úteis ao organismo. Ele está falando aqui de glândulas. Tá? Organismo humano. Assinale a alternativa correta quanto ao exemplo de glândula e sua morfologia. Olha lá. Os testículos. O testículo é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina possui um canal ou ducto. Não, está errado. O testículo é uma glândula mista, tá? Tem uma parte endócrina e uma parte exócrina, certo? A glândula hipófise é um exemplo de glândula exócrina. Não, a hipófise é uma glândula endócrina, tá? A glândula tireoide é um exemplo de glândula exócrina. Não, pois a glândula exócrina possui um canal. Não, ela não tem, não é isso. A glândula paratireoide é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina não possui um canal ou ducto de comunicação com o epitélio que a originou. Ela lança seu produto de secreção em capilares sanguíneos, correto? Vamos ler a suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula afícrina ou mista? Não, pois apresenta parte, não, a suprarrenal não. Quem são as anfícrinas ou mistas? Pâncreas, testículos e ovários. Então aqui nós ficamos com a letra D. As glândulas paratireoides, a glândula paratireoide, no caso está no singular, né? Na realidade são 4, é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina não possui um canal ou ducto de comunicação com o epitélio que a originou. Ela lança seus produtos de secreção de capilar nos capilares sanguíneos, que são chamados de hormônios. Ok, galera? Então, moçada, aqui nós fizemos essa revisão nossa aqui, né, com questões que tem o jeitão da Universidade Federal, da Universidade Estadual, também serve para a Universidade Estadual, tá, galera? Tá com o nome de UFRR por causa do padrão nosso aqui, tá, da instituição, mas são questões que podem aparecer aí em qualquer vestibular, não só daqui da região, mas no Brasil de um modo geral, porque essas questões são tiradas pelo Brasil afora. Ok? Qualquer dúvida, nos procure aí para sanar essas pendências, se tiverem, né? E continue estudando, focado aí, né? Para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo aí, que é a vaga na universidade, fazer aquele curso que a gente tanto almeja, né? E aí fazer essa realização desse sonho. Fiquem em casa, fiquem bem, qualquer coisa nos procure e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Fui!